Olá pessoal, sou o pastor Marcos Joséias e hoje a gente vai falar sobre um assunto que é muito interessante. Hoje nós vamos falar sobre Jesus, né? Nós vamos falar sobre as evidências a respeito da existência de Jesus e nós vamos falar também a respeito dos evangelhos. Será que os evangelhos eles são uma testemunha confiável a respeito de Jesus Cristo, a respeito de quem foi Jesus Cristo, a respeito daquilo que ele fez, a respeito de sua morte, a respeito de sua ressurreição? Para falar sobre esse assunto que é muito importante, nós vamos falar utilizando esse livro aqui como base, que é o livro de Lee Strobel, o livro Em Defesa de Cristo. Lee Strobel, ele era um jornalista que investigava crimes, assassinatos, né, casos policiais. E a esposa dele acabou se convertendo ao cristianismo. Ele queria mostrar para todo mundo que aquilo não fazia sentido, que Jesus Cristo realmente não havia ressuscitado. Ele queria quebrar esse chamado, aquilo que ele achava que era um mito da ressurreição. Então ele começou a entrevistar vários especialistas do Novo Testamento, vários especialistas a respeito da história de Jesus Cristo, e ao final ele acabou se convertendo ao cristianismo. Ele acabou se convertendo e se tornou um pastor. Então é muito interessante a história de Lee Strobel e nós vamos então utilizar o livro dele como livro-texto para as nossas aulas. Uma coisa interessante de Lee Strobel é que ele era um jornalista investigativo. Então, cada capítulo do livro ele vai começar com um caso. Nós vamos estudar aqui o primeiro capítulo, que é evidências testemunhais. E a pergunta é: pode-se confiar nas biografias de Jesus Cristo? Então, ele inicia esse capítulo contando um caso que ele cobriu, que foi o caso de um rapaz chamado Léo Carter. Léo Carter ele foi testemunho de um assassinato. Ele testemunhou um homem chamado Elijah Batiste atirando em um comerciante local. Ele conta que ele e o seu amigo Leslie Scott estavam jogando basquete numa quadra e em um comércio ao lado houve um assalto. O assaltante, Elijah Batiste, acabou matando o comerciante. Ele foi no hospital e soube que o comerciante havia morrido e ele se sentiu no dever de testemunhar, porque aquele comerciante era um homem bom, um homem que às vezes até tinha ajudado ele, né, dado comida e tudo mais, que Léo Carter era um rapaz muito pobre, e ele se sente então no dever de testemunhar. E aqui nós vemos o quanto que o testemunho ocular, ele é poderoso. Ele é tão poderoso que Elijah Batiste, ele sentiu a necessidade de se livrar das duas testemunhas, de Léo Carter e de Leslie Scott. Elijah e dois homens de seu bando saíram à procura de Léo e de Scott e viram eles dois andando na rua com o seu irmão Henry, irmão de Carter. Então pegaram os três jovens, levaram para um pier de carga escuro que ficava ali na região. E Léo Carter conta que quando eles estavam nesse pier de carga, o Elijah Batiste encostou a pistola com força no dorso de seu nariz e apertou no gatilho. Ele caiu e quando ele caiu ele levou outro tiro e a bala ficou alojada a 5 centímetros de sua coluna. Enquanto ele se fingia de morto, ele viu o seu amigo e o seu irmão. Ele escutou, na verdade, o seu amigo e o seu irmão sendo cruelmente assassinados. Léo Carter sobreviveu. Ele sobreviveu e ele foi testemunha desses casos. Ele foi testemunha tanto do assassinato do comerciante, quanto ele foi testemunha também do assassinato do seu irmão e de seu amigo. Elijah Batiste foi condenado a 80 anos de prisão e os seus dois comparsas também foram condenados. E aqui nós temos um exemplo do poder do testemunho ocular. Quando é que o testemunho ocular é bom? É quando aquela pessoa que está testemunhando, ela tem muito a perder, mas mesmo assim ela vai em frente, mesmo assim ela testemunha. Foi o caso de Léo Carter. Ele foi sequestrado, o seu irmão, seu amigo foram mortos. Mesmo assim, ele não desistiu de testemunhar, ele foi em frente, ele foi até o fim. Ele foi até condenar o assassino ou os assassinos. Então esse é o poder de um testemunho ocular. E a pergunta é, será que nós podemos confiar
aquele testemunho que nós temos a respeito de Jesus Cristo? Será que o testemunho sobre Jesus Cristo, sobre a vida, sobre a história de Jesus é realmente um testemunho ocular? O testemunho de uma época distante. É isso que é o testemunho a respeito de Jesus Cristo. Nós estamos falando aí do primeiro século, né? Dos primeiros séculos de nossa história. Então é o testemunho de uma época bastante distante. Mas que tipo de testemunho, de testemunhas nós temos a respeito de Jesus? Para responder a essa pergunta, Lee Strobel ele foi entrevistar um especialista chamado Craig Blomberg. Craig Blomberg ele recebeu seu doutorado em Novo Testamento na Universidade de Aberdeen, na Escócia. Depois ele trabalhou como pesquisador sênior no Tyndale House, na Universidade de Cambridge, na Inglaterra. E ali ele fez parte de uma tropa de elite de especialistas internacionais que produziu uma série de obras de referência sobre Jesus. E quando Lee Strobel ele fez essa entrevista com Craig Blomberg, ele era professor no seminário de Denver, um seminário altamente respeitado. E aqui então nós temos mais algumas coisas a respeito do currículo de Craig. Os livros de Craig incluem Jesus e os Evangelhos, interpretando as parábolas, qual o tamanho da divisão e comentários sobre o Evangelho de Mateus e de 1 Coríntios. Craig também ajudou a escrever o volume 6 de Perspectivas do Evangelho, que lida amplamente com os milagres de Jesus e foi um dos autores de Introdução e Interpretação Bíblica. E ele contribuiu com alguns capítulos sobre a historicidade dos evangelhos no livro A Fé Racional, com o livro O Jesus Criticado. Craig ele também é membro da Sociedade de Estudos do Novo Testamento e da Sociedade de Literatura Bíblica e do Instituto de Pesquisa Bíblica. Então eu trago aqui o currículo dele para você perceber que não é qualquer pessoa que está falando, não é um adolescente sentado no quarto, né, digitando no computador, mas que é um homem que dedicou a sua vida a estudar essas coisas a respeito de Jesus Cristo. Então nós vamos estudar aqui começando sobre as testemunhas oculares da história. Lee Strobel começa a pergunta: é possível ser uma pessoa inteligente e ainda assim acreditar que os evangelhos foram escritos pelos nomes dos títulos? Então, o que ele está falando aqui é possível você ser alguém inteligente e acreditar que quem escreveu Mateus foi realmente aquele Mateus que era Levi, o discípulo de Jesus Cristo? É possível você ser uma pessoa inteligente e acreditar que quem escreveu Marcos foi João Marcos, que quem escreveu Lucas foi o Lucas, companheiro de Paulo, que quem escreveu João foi o discípulo de Jesus, João? Então é possível você ser inteligente e acreditar nessas coisas? E a resposta de Craig vai ser: rigorosamente falando, os evangelhos são anônimos. Então quando a gente lê os evangelhos, não é como uma carta de Paulo, que ele vai falar de Mateus ou de Lucas. Então o próprio autor, ele não diz que foi ele que escreveu na primeira pessoa. Então, de uma forma rigorosa, os evangelhos eles são anônimos. Mas ele vai dizer que o testemunho uniforme da igreja primitiva é que Mateus, também chamado de Levi, coletor de impostos, e um dos 12 discípulos, foi o autor do primeiro evangelho do Novo Testamento. Que João Marcos, companheiro de Pedro, foi o autor do evangelho que nós chamamos de Marcos. E que Lucas, chamado por Paulo de o médico amado, escreveu tanto o evangelho de Lucas quanto o Atos dos Apóstolos. Então ele vai dizer que quando nós pegamos os escritos dos pais da igreja, né, que são ali escritos do 2º, do 3º século, o que esses escritos vão mostrar, esses escritos antigos, o que eles vão mostrar é que de fato foram essas pessoas que escreveram os evangelhos. Que, portanto, é confiável que essas pessoas elas são autoras dos evangelhos. E Lee Strobel então pergunta: não existem outras opções de autoria para esses três evangelhos? E o Craig vai responder: ao que parece simplesmente não se questionava isso. Era tão comum você acreditar que Mateus, Marcos, Lucas e João
Eles eram os autores que as pessoas nem questionavam isso. Não havia motivo, então, Lee Strobel pergunta, né? Ele vai mais fundo e ele pergunta, não havia motivo para mentir afirmando que esses autores escreveram quando eles de fato não escreveram? Será que o testemunho da igreja primitiva não é um testemunho mentiroso? Por que nós vamos acreditar no testemunho de seres humanos? Né? Eles não poderiam mentir? Dizendo que Mateus tinha escrito quando não tinha escrito? Dizendo que Lucas tinha escrito quando não tinha escrito? E aí o Craig vai dizer que esses personagens eles eram bem improváveis. Marcos e Lucas, eles nem estavam entre os 12 discípulos. Então, se alguém quisesse mentir, ia colocar o nome de alguém mais importante, não ia colocar Marcos e Lucas, eles nem faziam parte dos 12. Mateus era cobrador de impostos, e era melhor apenas do que Judas Iscariote. Então, os cobradores de impostos tinham uma má fama, eram mal vistos. Mateus era melhor somente do que Judas Iscariote, dentre os 12 discípulos. Isso não aconteceu, por exemplo, com os evangelhos apócrifos. Os evangelhos apócrifos são aqueles evangelhos que nós temos ali, que são também do início do século, só que são mais tardios do que os evangelhos da nossa Bíblia. Só que as pessoas escolheram os nomes conhecidos de figuras exemplares para serem autores fictícios. Os evangelhos apócrifos, sim, eles têm o nome de alguém, mas não foi aquela pessoa que escreveu. Mas eles escreveram o nome de pessoas conhecidas, de pessoas de peso. Escolheu o nome de Filipe, de Pedro, de Maria, de Tiago, né? Pessoas de peso, né? Maria, mãe de Jesus. Tiago, irmão de Jesus. Pedro, ali um dos líderes da igreja, os maiores. Filipe, né? Alguém que foi utilizado por Jesus para evangelizar muitos lugares, que tem até um caso que Filipe é teletransportado, né? Então, são pessoas de peso para você colocar o nome ali nos evangelhos. Mas Mateus, Marcos, Lucas, não era nome de peso. Se esses três indivíduos eles não fossem os autores, é o argumento de Craig, as pessoas não teriam colocado o nome deles nesses evangelhos. Se o nome deles está lá, então é uma indicativa de que realmente foram eles que escreveram. O evangelho de João é o único que é questionado pelos pais da igreja, né? O único que se tem alguma dúvida é o evangelho de João. No testemunho de um escritor cristão primitivo chamado Papias, que data aproximadamente do ano 125 depois de Cristo, ele vai se referir a João o apóstolo e a João o ancião. Ele vai falar de João o apóstolo, vai falar também de João o ancião. E pelo contexto não fica claro se ele está falando de uma única pessoa a partir de duas perspectivas ou sobre duas pessoas em perspectivas diferentes. Então esse é o único caso, né, em qual há dúvida, que é João. João que é o nome de maior peso dos escritores dos evangelhos, mas há dúvida por causa disso, porque Papias, quando fala dele, não deixa claro se o João o apóstolo e o João o ancião são a mesma pessoa. Então é por isso que existe essa dúvida a partir dos pais da igreja. Mas mesmo considerando essa exceção, todo o restante do testemunho primitivo vai ser unânime de que João, o apóstolo, o filho de Zebedeu, foi ele quem escreveu o Evangelho segundo João. Então, o Lee Strobel pergunta, né? Você acredita que foi realmente João quem escreveu o Evangelho? E a resposta vai ser, se você ler o Evangelho com atenção, você poderá notar alguns indícios de que os seus últimos versículos receberam a sua forma final pela ação de um editor. Então, quando você lê lá o final de João, dá para perceber que teve alguém que fez a forma final do Evangelho de João. Que ele vai dizer que João é aquele que relatou aquilo que aconteceu, ele vai falar de João na terceira pessoa sempre, né? Então é possível que João ele tenha escrito realmente a história de Jesus, mas depois vieram os seus discípulos, pegaram e organizaram aquilo tudo e escreveram os versículos finais. Mas o Craig vai dizer que ele não tem problemas em acreditar nisso. Por quê? Porque isso não coloca em xeque a inspiração. Porque nós cremos que o Evangelho de João ele foi inspirado. Então, todo esse processo, aquilo que João escreveu,
o fato dos seus discípulos terem organizado, tudo isso foi movido pelo Espírito Santo. Foi inspirado por Deus e não há problema em você acreditar nisso, né? Isso era a formação do autógrafo. O Evangelho de João, então, ele realmente se baseia em testemunho ocular. As informações que nós temos lá realmente são as informações que foram dadas pelo apóstolo João. Então, estudando os detalhes com maior profundidade, Lee Strobel ele quer ir mais a fundo. E então ele pergunta a Craig, quais são as provas específicas que nós temos de que Mateus, Marcos, Lucas são autores dos evangelhos? E aí ele vai dizer qual é o testemunho mais antigo. E o testemunho mais antigo, né, como já foi mencionado, mais antigo, mais importante é de Papias, que escreveu por volta do ano de 125 depois de Cristo. E ele afirmou especificamente que Marcos ele tinha registrado de forma cuidadosa e precisa as observações do testemunho ocular de Pedro. Na verdade, ele disse que Marcos não cometeu erro algum e não incluiu nenhuma declaração falsa. Papias ainda diz que Mateus também tinha preservado o ensino de Jesus. Então aqui nós temos Papias, lá no segundo século, 125 depois de Cristo, e ele está testemunhando que tanto Marcos como Mateus escreveram os evangelhos. Então, muito recente. Nós temos Irineu de Leão também, que testemunha aí por volta do ano 180 depois de Cristo, também no finalzinho do segundo século. E ele vai falar o seguinte, que Irineu de Leão fala lá no seu livro Contra as Heresias. Ele diz o seguinte, Mateus publicou o seu próprio evangelho entre os hebreus, na sua própria língua, na época em que Pedro e Paulo estavam pregando o evangelho em Roma e fundando a igreja naquele lugar. Depois da morte deles, Marcos, discípulo e intérprete de Pedro, passou-nos por escrito a essência da pregação de Pedro. Lucas, o companheiro de Paulo, registrou um livro, o evangelho pregado pelo seu mestre. Posteriormente, João, o discípulo do Senhor, aquele que se reclinou no seu peito, também produziu o seu evangelho, enquanto morava em Éfeso, Ásia. Então, aqui o que nós vemos é que o testemunho a respeito de Jesus é realmente um testemunho ocular. As narrativas que nós temos a respeito de Jesus, elas tiveram uma fonte ocular. A história de Jesus, ela foi registrada através de testemunhas oculares. Então, até aqui nós vamos estudar hoje, né, a primeira parte do primeiro capítulo. Nós vamos ter ainda outras partes falando sobre ainda esse primeiro capítulo, mas isso é uma demonstração de que nós, sim, podemos confiar nos evangelhos, sim, podemos confiar naquilo que os evangelistas dizem a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe você, que você possa continuar estudando a palavra de Deus, conhecendo mais ao Senhor e confiando em sua palavra. Amém.